Professora Larissa, eu queria que você explicasse primeiro o que é esse mapa do agrotóxico que é divulgado na Europa. É um atlas, se chama Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Ele é o resultado de um pós-doutorado, sou professora no Departamento de Geografia da USP, e daí fiz esse pós-doutorado na Escócia, na Universidade Strathclyde, discutindo as relações Brasil-União Europeia, particularmente com relação à agricultura e ao uso de agrotóxicos. E o Atlas é resultado desse estudo, ele tem uma série de mapas, gráficos e infográficos que mostram a relação comercial e também as assimetrias no uso de agrotóxicos quando a gente olha para o Brasil e olha para a União Europeia. E ele pega também essas liberações atuais, a expansão dos agrotóxicos esse ano também? Não, desse ano não, porque o Atlas é de 2017, mas do que eu tenho acompanhado, essas liberações mantêm um padrão, que é o padrão que eu identifico no Atlas, que inclusive eu uso essa expressão, as três faces do Minotauro no Atlas, justamente como uma metáfora para pensar essa simetria. Então, é uma simetria, é uma contradição. É uma contradição porque as empresas têm sede na União Europeia, onde parte desses produtos são produzidos, e, no entanto, são autorizados aqui. Então, 1/3 dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na União Europeia. Dos 10 mais vendidos hoje, 3 são proibidos lá. E se a gente pega essa leva de agrotóxicos que foram autorizados recentemente, eles mantêm esse padrão de 1/3 das substâncias serem proibidas lá. Na verdade, essas novas liberações não são novos ingredientes ativos, mas são novos produtos comerciais com ingredientes ativos que já eram autorizados, na verdade, novas marcas para antigas substâncias. E essa decisão que circulou agora da Anvisa de passar a considerar apenas risco de morte como elemento para autorizar o agrotóxicos, flexibiliza muito essa autorização? Ela é muito complicada. Por que ela é complicada? Porque antes, na metodologia que era utilizada, que também era problemática, não quer dizer que ela fosse boa, eu vou dar um exemplo para dizer por que ela não era boa, mas ela considerava nuances de intoxicação aguda. Então, eu vou dizer que eu tô, a respeito do que eu estou falando. Intoxicação aguda é quando alguém toma contato com uma substância e tem algum efeito na saúde imediato. Isso é intoxicação aguda. O que é intoxicação crônica? É quando alguém está exposto a essa substância ao longo dos anos ou em função dessa exposição desenvolve algum tipo de doença. Por exemplo, câncer, puberdade precoce ou casos de malformação congênita em função dessa exposição. Então, a atual forma de classificação já é uma forma que diz respeito apenas às intoxicações agudas. Mas o que piorou é que nessa avaliação que vai passar a ser feita agora, inclusive toda a rotulagem vai ter a ver com isso, é só a respeito de risco de morte. Então, os agrotóxicos que passarão a ser considerados extremamente tóxicos são aqueles que, se ingeridos ou aspirados, podem levar à morte. Percebe? Tem uma nuance. Como que era feito antes? Antes era essa exposição, por exemplo, tinha uma nuance, era intoxicação aguda, já não se olhava para a intoxicação crônica, mas tinha uma nuance de ver qual é o efeito no olho humano, qual é o efeito na pele, etc, etc. E agora, isso vai rebaixar, digamos assim, o nosso padrão de investigar a periculosidade dessas substâncias, entende? Então, só para dizer como isso já era problemático antes e poderá vir a piorar. Vou dar um exemplo. O glifosato, que é o agrotóxico, o ingrediente ativo mais vendido no mundo, mas no Brasil, mais de 1/3 do volume comercializado, em termos de tonelagem de produtos, é de glifosato. O glifosato ele foi considerado pela Organização Mundial da Saúde em 2015, pelo IARC, que é a International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à OMS, como a classificação deles é 2A para o glifosato. O que significa isso? Potencialmente cancerígeno para seres humanos. Na nossa classificação, se qualquer cidadão acessar o site da Anvisa e procurar a monografia do glifosato, vai perceber que ele é tido como pouco tóxico. Veja a gravidade disso. Ele é considerado potencialmente cancerígeno pela OMS desde 2015 e na nossa classificação ele é pouco tóxico. Por quê? Porque os efeitos dele não são imediatos.
Entende? Então, isso já na classificação existente, isso pode vir a piorar, percebe a nuance? Porque agora, o extremamente tóxico, muito tóxico, são aqueles que trazem risco de morte. Então, a gente diminui o nosso rigor na classificação, é isso. Como que é esse processo de decisão da Anvisa? Como é? Isso aqui é reflexo dos novos tempos, dos novos governos? Reflexo dos novos tempos, não tenho dúvida alguma disso. Porque, embora o discurso seja de que estamos nos adaptando aos padrões internacionais, se realmente nós quisermos nos adaptar aos padrões internacionais, nós devemos, por exemplo, eliminar produtos que não são autorizados na União Europeia. Então, se é para a gente usar os mesmos padrões, como é que a gente admite usar, por exemplo, a cefato e a atrazina, que são duas das substâncias dentre as 10 mais vendidas no Brasil e são proibidas lá? Então, a gente tem um pacote que revela esses novos tempos, como você está mencionando. Então, esse número de agrotóxicos autorizados, Luiz, é muito grande. A gente nunca teve esse histórico no Brasil. Se a gente pegar o histórico de 2008 a 2015, nós tínhamos uma média de 136 agrotóxicos autorizados anualmente. E aí, justamente após o impeachment da presidente Dilma, o primeiro ano, o restante do ano do governo Temer e o ano passado, a gente vê um gráfico claramente essa escalada. O ano passado nós já tivemos 450. Então, nós saímos de uma média de 136 para 200 e tantos agrotóxicos na passagem. O ano do impeachment, no ano passado 450 e agora 260 no primeiro semestre. Então, é algo que tem a ver com essa passagem. Acho que o governo do presidente Temer também já indicou isso. Autorizou pulverização aérea das cidades, coisa que nunca havia sido aprovada. Isso eu estou falando do Temer, nunca havia sido aprovado no Brasil. É importante que a população saiba que as substâncias utilizadas naquilo que nós chamamos de fumacê são as mesmas, são agrotóxicos de uso agrícola, são inseticidas, são larvicidas. E aí a gente abre um canal de exposição maior ainda da população também urbana a essas substâncias. Então, é algo que a gente já estava vendo acontecer no governo Temer e agora parece que está muito mais aberto. Então, se antes eu penso que nós tínhamos, digamos assim, uma certa tensão e uma presença ambientalista, uma presença ligada à saúde, agora não. Agora dá para ver claramente que o que está pautando essa decisão ou essas decisões são justamente os interesses que estão vinculados, de alguma forma, ao Ministério da Agricultura, que é quem está pautando os outros dois ministérios. Acho que isso é fundamental que a gente enxergue. Agora, professora, inclusive, desculpa. Isso aí significa que esse acordo com a União Europeia não vai passar. Eu penso que corre risco de não passar. Eu acho que por isso que há toda uma manifestação, digamos assim, desses setores articulados contra as pesquisas que envolvem essa discussão, uma discussão séria e qualificada a respeito dos agrotóxicos, porque justamente põe em risco o princípio da precaução que a Europa está querendo colocar na negociação. Põe em risco as nossas exportações, não tenho dúvida alguma. A própria Europa está questionando a maneira como eles mesmos fazem a fiscalização da entrada de alimentos. No lançamento que eu fiz do Atlas em Berlim, foram convidadas duas pesquisadoras e também ativistas da PAN, uma da PAN Europe e a outra da PAN Germany. PAN é Pesticides Action Network, e elas estavam mostrando justamente isso. Uma delas especialmente mostrando que cerca de 80% dos produtos importados do Brasil pela Europa tem algum resíduo de agrotóxico e cerca de 8% tem resíduos acima daquilo que é permitido na legislação da União Europeia. Então, é algo que a Europa também está acordando para essa situação e põe em risco, evidentemente que põe em risco um importante parceiro comercial, eu diria. Fica aí. O agronegócio, que parece ser um setor moderno, não tem uma análise crítica, estratégica desses riscos? Eu acho que ainda não tinha e acho que agora passará a ter. Mas, por outro lado, também a Europa não é o principal parceiro comercial brasileiro. Então, se a gente for olhar para a pauta de exportação de soja, 80% do volume exportado tem como destino a China, também países árabes e leste europeu. Então, esse setor talvez não esteja tão preocupado com o mercado europeu, esteja menos preocupado. Onde é que pega
mais, digamos assim, da perspectiva econômica, essa relação Brasil-União Europeia, eu diria que café, suco de laranja e frutas. Acho que esses setores provavelmente estarão mais preocupados. Ué, mas é algo que está iniciando, Luiz. Acho que não havia uma preocupação anteriormente. Há anos os pesquisadores estão fazendo as denúncias a respeito de, digamos, dos agravos à saúde, mesmo nos dados que eu trabalhei no Atlas, mostrando o número de intoxicações. 25 mil pessoas no Brasil se intoxicaram entre 2007 e 2014. A cada 2 dias e meio, uma pessoa morreu intoxicada com agrotóxico nesse período. Isso não acordou ninguém. Eu acho que vem boa hora, que esse acordo, essa cláusula, esse princípio de precaução vem para a gente poder fazer uma discussão que é mais do que necessária, de ter uma pauta comum com relação ao uso de agrotóxicos. Não é possível que nós tenhamos padrões diferenciados internacionalmente. Então, eu acho que essa discussão foi muito importante no lançamento, inclusive no diálogo com outros pesquisadores, que é um diálogo que está em continuidade. A gente, inclusive, quer realizar um seminário internacional aqui em São Paulo, da gente trabalhar em cima de uma pauta comum. Precisamos de padrões internacionais de uso de formas de aplicação. Não é possível que a gente continue usando 1/3 daquilo que é proibido lá. Não é possível que nós continuemos utilizando pulverização aérea, essa é uma prática proibida lá em 2009. Então, acho que a gente que vem em boa hora. Eu acho que foi em ótima hora. Quem sabe leva o nível da discussão. Acho que eu estou com essa perspectiva positiva nesse sentido.